Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Customer Lovers, o podcast mais amado do Brasil, onde exploramos os caminhos da centralidade no cliente e tudo o que envolve esse universo tão rico e importante para a sobrevivência das empresas no mercado. Eu sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil. E hoje temos um episódio em um formato completamente diferente. Uma das ofertas que a Paradox Academy tem é um curso de formação de profissional de CX chamado Experience Makers. E em cada turma temos convidados especiais que compartilham suas expertises no tema de CX com os alunos. Esse episódio é justamente a gravação desse bate-papo, um conteúdo rico e que se encaixa muito bem nos moldes desse nosso podcast. Aproveitem o conteúdo. Estamos aqui com um convidado ilustre, trabalhamos juntos na IntelliPost para fazer essa masterclass hoje. Nosso querido Leandro Gavena é COO e CFO do grupo IntelliPost. Ele está trabalhando há 13 anos com logística. Espero que a terapia esteja em dia, né, Gavena? Porque logística não é fácil de se trabalhar, ainda mais tanto tempo assim. Passou por posições de gerência e direção na DHL e no Magazine Luiza. E não só isso, gente, ele foi jogador profissional de tênis. Então tem bastante história aí para a gente contar nessa próxima hora aí. E eu queria convidar agora o Gravena para se apresentar e dar um oi aí para a turma. Boa, brigadão, Li. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Tomara que agregue bastante aí na aula, na masterclass de vocês. CS me pegou sem querer, né? Poucos eu fui caminhando para esse mundo de CS. Hoje tem já algum tempo que essa é uma das áreas que eu mais prezo. Eu acredito que o objetivo dos 1.1 de todo negócio é manter cliente, e CS é o grande piloto disso, né? E 1.2, obviamente, trazer novos clientes. Então, quem já viveu uma crise, e a gente vai discutir e conversar bastante sobre isso, quem já viveu uma crise de perder muito cliente, acho que entende ao pé da letra a importância da área e da retenção. Então, vamos falar bastante sobre isso. Como você comentou, né, Li? Minha primeira profissão, fui tenista profissional, fiquei quase dos 13 anos aos 25 anos dedicado a isso. Depois, como fala aqui nesse slide, eu fui para os Estados Unidos, morei quase 6 anos nos Estados Unidos, fiz minhas 2 faculdades lá, me formei em economia, em administração e negócio, mais voltado para o lado financeiro. Depois, aqui no Brasil, eu fiz meu mestrado na Unicamp, focado em finanças corporativas, né? Então, eu fiz praticamente toda a minha parte acadêmica no mundo financeiro. Comecei na DHL como finanças, mas foi lá que eu tive a minha primeira grande experiência com clientes, né? Eu sempre fui um cara financeiro, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas sempre fui um cara financeiro muito voltado para negócio. E a DHL ela teve um cliente muito grande, que é o Mercado Livre, que em um determinado momento chegou a representar mais de 50% do negócio da DHL no Brasil. E eu estava tão próximo do cliente ali que me convidaram para assumir essa cadeira, então eu era responsável por Customer Success da DHL, só para dar um pouquinho de dimensão do tamanho do negócio. Tinha mais de 20 mil pessoas atendendo o Mercado Livre pela DHL, né? Então, logística terceirizada do Mercado Livre pela DHL entre armazéns, né, de produtos e motoristas nas ruas entregando os produtos, né? Então, ali foi minha grande experiência, grande primeira experiência, mais focada para o lado de clientes. Depois eu fui para o Magalu. No Magalu eu já tinha esse chapéu meio maluco, financeiro, operação, cliente. Vim para a IntelliPost como CFO, né, cuidando de toda a parte financeira. A gente estava fazendo aquisição de empresas ali no momento, eu tinha uma demanda financeira muito grande. E, aos poucos, eu fui assumindo essa cadeira de COO no meio do caminho. Então, acho que esse é mais ou menos aí uma introdução da minha carreira. Boa. Muito obrigada pela intro. Obrigada só respondendo, a terapia não, é difícil. Até fazendo terapia, você não consegue manter muito em dia, não. É realmente... Esse segmento são os três pilares para mim, né? Logística, e-commerce, logística, varejo, e-commerce e tecnologia, né? Então dá para ter bastante estresse nesse mundo todo aí. Dá para ter bastante estresse. A terapia está mais ou menos em dia. Mas falando desse modelo de negócios complexo que é a logística, né? Se você puder, antes da gente começar ali na nossa pauta, explicar um pouquinho o que é trabalhar com logística, por que é tão complexo e como que a IntelliPost agrega nesse universo. Acho que vai ser legal para a gente dar um contexto ali para os alunos. Pô, muito bom. Bom, eu fiz minha faculdade nos Estados Unidos ali no meados dos anos 2000 e eu percebi lá, estava tendo aquele grande boom da Amazon, e eu percebi ali que logística era futuro, né? Pouco se falava em logística.
mas vendo tudo que estava acontecendo, essa necessidade, aceleração, ansiedade de entrega em casa, muito menos o B2B, muito mais o B2C. Então foi ali que eu me apeguei à logística por perceber realmente que ali estava o futuro. Comecei a trabalhar nesse meio e o negócio de logística ele realmente entrega isso que eu esperava, né? Eu peguei exatamente a transição do logística ser um mal necessário para ser um pilar estratégico de qualquer empresa hoje. Não existe empresa que não considera a área, né, o segmento de logística um pilar estratégico. E por que eu acabei na IntelliPost, né? O que a IntelliPost faz hoje? A IntelliPost é uma empresa de tecnologia. A gente tem um software para mercado que faz toda a gestão de entrega de last mile, né? Então, só para dar um pouquinho de dimensão, hoje a IntelliPost tem 800 clientes gigantescos, né? Como se eu puder falar alguns nomes aqui, então Riachuelo, Renner, Arezzo, Nike, Riachuelo, já até falei Riachuelo, né? Leroy Merlin. Então, imagina praticamente todos os grandes clientes do mercado, quando a gente faz uma compra online, a gente entra na plataforma, no aplicativo desses 800 clientes, quando a gente envia o produto para o carrinho para finalizar a compra e a gente recebe aquela informação, o seu pedido chega em 2 dias, ou o seu pedido vai custar R$10, empresa que vai fazer, a transportadora, né, ainda tem empresa que faz isso, né, a transportadora vai fazer sua entrega ao Correios. Então toda essa informação vem da IntelliPost, ela não vem do cliente final. Então essa é a hora que a gente entra em contato ali tanto com o nosso cliente, né, quanto o cliente final, né, que é o cliente do nosso cliente. Ou, vou dar mais um exemplo do que a IntelliPost faz, na hora que você finaliza a compra e você começa a receber o que a gente chama aqui na IntelliPost de tracking, né, mas são aquelas informações por e-mail, por WhatsApp, por SMS, o seu pedido foi faturado, o seu pedido saiu para entrega, seu pedido chegou. Então, todo esse processo de tecnologia no meio do caminho entre você gerar uma cotação, né, que é a hora que você quer entender quanto custaria para entregar aquele seu produto ou qual que seria o custo dele e o prazo de entrega, até o produto chegar na sua casa, todo esse meio do caminho aqui, a IntelliPost que hoje está solucionando através de tecnologia para esses 800 clientes. Então a gente vai desde o cliente gigantesco, como esses que eu mencionei para você, até clientes menores, né, com um pouco menos relevância do ponto de vista de volume. Então, falando aqui de CS, a gente ataca desde o Super Enterprise, né, você conhece bem, você já foi a diretora de CS aqui na IntelliPost. Já vivi. Até o cliente que a gente chama lá de Tech Touch mesmo, quase low touch, no touch em alguns casos, que são clientes com menos relevância. Não dá para dar a mesma atenção para os 800 clientes, obviamente. Boa, obrigada pelo contexto. No final das contas, o modelo de negócio da IntelliPost, ele é um core, né, do varejo. Eu acho que isso que torna, talvez, dá um nível de complexidade grande, porque se não funciona, a operação para, né? O cliente final não recebe informação, o cliente B2B, né, o varejista, ele não sabe o que fazer com aquele pacote, onde está o pacote. Então, a gente está falando aqui de um mercado que é muito core para o varejo, né? Total, a gente para a operação do cliente se a gente der problema, né? A gente para literalmente, mas acho que mais até do que isso, porque essa parte a gente sanou e vai falar um pouco sobre ela ao longo do papo. A gente é diferencial na operação do cliente. Então, através de um bom processo de gestão de entrega, né, o que no mundo nosso que a gente chama de TMS, Transportation Management System, um bom processo nesse meio do caminho faz você entregar 1, 2, 3 dias mais rápido, 20, 30, 40% mais barato do que o seu concorrente, e os dados já mostram que é aí que você ganha na venda, né? Especialmente quando você fala aqui do mundo do varejo. Então, de novo, do ponto de vista de cliente, a gente está 100% do tempo na mesa com donos de grandes marcas do país, diretores, executivos, vice-presidentes, CEO. Então, de novo, né, vou acabar falando bastante isso ao longo do papo, mas ali sentou na mesa com o dono de grandes varejistas do país. Semana passada, vou dar um exemplo, né, um exemplo acho que relevante, a gente acabou de ganhar uma conta, né, a Van, e a gente estava no escritório central da Van lá no Sul com ele mesmo se intitula dessa forma, né, com o velho da Van, porque eles realmente eles veem essa necessidade de estar perto do que a gente faz justamente por ser core, o que é bom, mas também coloca uma pressão gigante, né, do nosso lado. Boa, que legal, coisa boa. Eu lembro dessa história da Van desde quando eu estava lá. Coisa boa, parabéns para vocês. Esperamos, ponto. Gente, agora vamos começar a falar um pouco dessa mudança que eu acho muito curiosa de CFO para CEO, porque quando eu comecei a trabalhar em startup, há 11 anos atrás, eram duas funções assim muito distantes e que na maior parte das vezes havia um conflito forte
entre operações e o CFO. O CFO sempre fazendo aquele push para o dinheiro, para ser mais frio, para não, deixa o cliente cancelar, mas não dá desconto, enquanto operações tentando ali dar saia justa, fazer tudo funcionar, né? Me conta como que essas duas funções hoje para você, né, 11 anos depois desse contexto que eu estou te falando que eu vivi, né, como que elas se correlacionam, né? Como foi assumir essa área de operações pela primeira vez? É uma pergunta super interessante. Às vezes eu tenho meus conflitos internos aqui, porque elas realmente têm bastante conflito, essas duas cadeiras. 1 ano e meio, quase 1 ano e 8 meses aí que eu estou nas duas funções, tem dado certo, mas ela realmente tem um conflito gigante. Mas acho que mais importante, e aí até eu acabo falando muito sobre isso, né? Estamos aqui falando de pessoas que vão trabalhar em uma área, em teoria, mais do ponto de vista de suporte, né? De CS, do que realmente lá da operação do dia a dia. E o que eu sempre costumo dizer é que, independente da área que você trabalha, se você não está no negócio, você tem que entender do negócio. Então, eu acho que a grande facilidade que eu tive de estar numa área de suporte financeira, que é mais bloqueadora do que incentivadora, muitas das vezes, que está mais preocupada com o risco do que com a oportunidade, como eu sempre. Isso eu não fiz sozinho, né? Eu acabei seguindo pessoas que eu admirava ao longo da minha carreira, eu sempre me envolvi muito no negócio de qualquer lugar que eu passei. Então, quando eu entrei na IntelliPost um ano antes de assumir como COO, quase que mais do que ser CFO, eu estava lá conhecendo o negócio, entendendo o negócio, sabendo das dificuldades, entendendo quais eram os problemas que as áreas estavam passando, né, para quando eu assumisse uma cadeira como essa, eu não pensasse apenas como a minha cadeira de financeiro, de CFO, porque eu sabia que se eu fizesse isso, o negócio não ia dar certo, né? Então, acho que a grande mensagem que fica aqui é: se você está lá trabalhando numa empresa, na área de CS, na área de finanças, na área que normalmente não é o negócio, né, que não está lá fazendo o negócio girar, conhecer o negócio a qualquer custo. E depois, se aparecer uma transição, você vai estar muito mais pronto do que se você não fizer isso. E até se não aparecer, tá? Eu vou fazer bastante relação entre CS e finanças, mas a chance de você executar um bom papel na sua própria área, sendo CS ou finanças, conhecendo o negócio, conhecendo as dificuldades, conhecendo o sistema, no nosso caso, ou conhecendo de logística, no caso da DHL, conhecendo de varejo, no caso do Magalu, a chance de a gente executar até o nosso papel muito bem feito é muito maior. Mas aí a transição acabou sendo bem suave, eu diria, até ali, assim. Eu até acho bom, porque eu acabo tendo um pouco dos dois papéis e consigo tomar um pouco de decisão mais rápido. Mas ela foi suave porque eu já conhecia, acho que eu entendo que eu já conhecia do negócio. Não, muito legal esse ponto de conhecer do negócio e algo que eu venho entendendo, principalmente trabalhando com CS, como é importante a gente entrar com esse nível maior de profundidade, né? Eu queria até puxar um bracinho nessa pergunta, que é o seguinte: geralmente, vamos supor que você saia de logística e você comece num negócio hoje completamente novo, que você não conhecia. Vamos supor que você vai entrar, sei lá, mercado automobilístico. O que você buscaria fazer para conhecer do negócio, assim, pensando num líder de CS novo, né? Eu acho que tem aproximação com clientes, mas como você faz esse processo de entender profundamente? Pessoalmente, eu gosto muito do mão na massa, né? Até um princípio cultural que a gente implementou aqui na IntelliPost recentemente. Mas vou dar um exemplo, né? Quando eu cheguei na logística lá na DHL, eu não sabia absolutamente nada de logística. Então, até antes de eu chegar e começar a falar com o cliente, e eu vou comentar isso, porque foi isso que me habilitou a virar o CS lá uma conta que representava mais do que 50% do negócio de uma empresa global, super criteriosa e tudo mais. Mas muito antes até de eu chegar no cliente, eu estava lá, e eu uso bastante esse exemplo, né? Eu estava lá no sábado de manhã, trabalhando como operador de um CD, fazendo separação de produto, levando o produto de um lado para o outro. Inúmeras vezes fiz viagens dentro de um caminhão com o motorista, né? Então, eu acho que ir a fundo dentro de como a coisa acontece lá na ponta mesmo, para mim é o grande diferencial. Tem pouca gente que faz isso e, normalmente, quando a gente vai subindo, a gente faz menos e menos, né? Então, mesmo quando eu entrei na IntelliPost, eu nunca tinha trabalhado numa empresa de tecnologia na minha vida. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sentar com o time de desenvolvedor, com o time de PM, com o time de design, que é o core, né, de como se constrói um produto de tecnologia, para entender qual era a dificuldade lá da ponta. Por que não escala? Por que trava? Por que o cliente tem problema? Por que o cliente está indo embora? Então, né, eu fui indo nesse caminho até chegar uma hora que a empresa, de alguma forma, entendeu que eu era a pessoa mais preparada para, inicialmente até, né, já contando um pouco para frente,
até assumir primeiro a cadeira de CS para depois assumir a cadeira inteira como líder do negócio, né? Então, acho que é por aí. Não, é legal, boa, excelente dica. Eu acho que você trouxe muito aqui de fazer pergunta também, né? De por que o cliente está saindo, por que isso funciona assim. Essa curiosidade genuína, ela ajuda muito, né? Nesse conhecimento do negócio. Exatamente. Para a gente aprofundar um pouco mais, assim, e agora falando especificamente do nosso querido e amado Customer Success, né? O que você entendeu como principais desafios assumindo a cadeira de CS, especificamente, e como você abordou esses desafios que você viu ali, né, nessa função de gestão de contas, né? Bom, acho que já falando um pouco de dados aqui, trazendo um pouco de informação, a gente acabou até divulgando isso um pouco para o mercado, né? Porque a gente é ruim por um lado, pelo que a gente viveu, mas a gente sente bastante orgulho por onde a gente está hoje. Foi isso que eu vou contar agora, foi até um pouco antes de você, né, Li, entrar a trabalhar com a gente. Mas há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente estava num momento muito crítico como empresa. A gente chegou a perder 20% de todo o volume que a gente tinha de negócio. Então, clientes, imagina isso, né? Falei, pô, a prioridade 1.1 de toda a empresa deveria ser reter cliente e 1.2 trazer novos clientes. E a gente tinha passado por um ano ali onde a gente perdeu 20% de todo o negócio que a gente tinha construído ao longo de 10 anos. A gente tinha um NPS de -1. Para quem sabe aqui, com certeza a gente está aqui numa galera que sabe bastante do que significa NPS, então a gente tinha mais detratores do que promotores, né? O NPS que vai de -100 a +100. Então, quando você tem -1, qualquer score negativo ele é super crítico, né? Então, tem mais gente falando mal de mim do que bem de mim. E a gente estava num momento realmente muito difícil. Quando eu estava lá como CFO, só naquele momento, naquele modelo que você mesmo comentou, né? Ele só apontando erro, né? Pô, aqui tá dando ruim, estamos perdendo receita, vamos começar a ter prejuízo, se não tomar cuidado, se não mudar, enfim, no papel do CFO só estava apontando para o problema, né? E aí, em um determinado momento, o CEO da empresa e o presidente do conselho me chamaram e falaram, cara, putz, você tem trazido bastante esse ponto, com bastante preocupação, a gente não sabe o que está acontecendo, então vai para o diagnóstico, né? Então, acho que olhar para o problema e falar assim, cara, estamos ferrados, né? Porque quando eles me pediram isso, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, não vamos conseguir virar essa situação, né? Mas eu acho que a gente chegar, colocar a bola na mesa, né? Partir para um grande diagnóstico, entender onde estão realmente os grandes problemas, onde está o 80-20, como que eu separo. A hora que você está perdendo muito cliente, você acaba entrando no loop em que você não consegue nem priorizar mais o que é o grande problema, qual é o grande problema, onde eu deveria focar, onde eu não deveria focar, está todo mundo gritando, qual é a voz que realmente está fazendo sentido eu ouvir e parar para resolver, porque eu não consigo resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, acho que o grande desafio que eu vivi ali, a hora que eu sentei nessa cadeira, antes de falar um pouco como que a gente resolveu o problema, né? Mas seria legal em algum momento a gente falar disso. Mas acho que o grande desafio quando eu sentei na cadeira é porque os números todos indicavam que a gente estava indo muito mal, os clientes estavam gritando todos ao mesmo tempo, todos os problemas eram tão importantes quanto, e a gente não sabia exatamente onde a gente precisava focar. Então, o meu desafio foi, putz, vamos sentar, colocar a bola no chão, né? Vamos criar um plano aqui e entender como resolver de uma vez por todas, né? Então, o cenário era muito mais caótico, né? E normalmente esse resolver de uma vez por todas, nesse modelo, provavelmente começa pelo próprio time, né? Então, reestruturar o time, entendeu? Rever os processos, voltar a atacar cliente. Foi mais ou menos por aí que a gente começou a resolver os problemas que a gente estava vivendo. Esse contexto, gente, eu queria até perguntar para vocês, quem já viveu esse contexto, dá um joinha para a gente dar uma olhada aqui. Eu acho que quase todo mundo que já trabalhou com CS já viveu um pouco esse momento, né? De estão perdendo cliente, tem muito risco, tem gente gritando adoidado e é difícil essa priorização, né? E aí, eu acho que a gente vai acabar falando muito assim sobre a tomada de decisão, né? Que eu acho que tem muita decisão que precisa ser tomada até para a gente conseguir priorizar, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu faço depois. Então, eu queria introduzir esse bloco nosso, né? De falar de tomada de decisão mesmo. O que você entende que são indicadores CS relevantes assim para um board executivo, né? Por exemplo, quais eram esses dados que você apontou o dedo e ficou preocupado? O que eu tenho preocupação, vou ser bem sério, tá? Eu faço gestão por KPIs, né? Por scorecards e assim por diante. A gente só precisa tomar cuidado se eles não são KPIs retrovisores, né? Que você olha depois que o problema já aconteceu. Então, eu não estou aqui de verdade tirando o mérito de uma avaliação de NPS, acho que ela é excelente,
precisa acontecer a qualquer forma, mas ela é uma métrica que faz a gente olhar para algo que já passou, né? Então eu sempre comento isso com o time. O NPS ruim, a gente na IntelliPost, a gente faz o NPS hoje semestralmente, na DHL a gente fazia trimestralmente, no Magalu era praticamente, como é cliente final, era praticamente diário, né? Então cada entrega tinha um NPS, a gente ficava olhando mensalmente qual era o resultado do NPS, então existem várias formas, né, a depender do negócio que a gente está inserido, mas o NPS, óbvio, que é um dos primeiros que vem na cabeça, mas ele, para mim, ele conta um pouco do que ainda vai acontecer, né? Primeiro você recebe a nota ruim, e aí depois o cliente já ficou puto, já decidiu sair, e aí ele vai te notificando e vai saindo, né? Que de novo ele é a saída da retenção do cliente, é para mim prioridade número 1 de qualquer empresa, mas NPS é um que fatalmente tem que olhar. Se a gente está, na minha cabeça, ali abaixo de 30%, a gente tem que revisitar todos os processos. O churn o percentual, né, de churn é um que conta mais o que está acontecendo no dia a dia. Então, na própria IntelliPost, né, o primeiro grande diagnóstico que a gente fez, que eu fiz ali foi, cara, se eu pego, o cliente me deu uma notificação hoje, ele sai daqui 3 meses, se eu pego tudo que eu já recebi de notificação que ainda vai sair, o meu churn já bateu mais de 20%. O churn é um que a gente tem que estar olhando todo, assim, mensalmente, olhando carteira a carteira, CS por CS. Óbvio, né, o oposto do churn, né, que é o gross retention, né? Então o churn, obviamente, acho que a gente aqui tá todo mundo alinhado, né? Quantos por cento da carteira que eu perdi, e o gross retention é quantos por cento da carteira que eu mantive, né? Então se eu tinha R$1 milhão, eu perdi R$100 mil, eu tenho um churn de 10%. Se eu tinha R$1 milhão e agora eu tenho 900, eu tenho um gross retention de 90%, né? E aí, mais do que só olhar esse churn, qual que é a sua média, né? Qual que é a média do seu mercado para churn, né? Então eu posso falar com bastante propriedade que a média do mercado de churn de uma empresa de SaaS B2B, como é o caso da IntelliPost, né? Eu só atendo clientes, eu não atendo o cliente final, né? Eu só atendo clientes de B2B, deveria estar rodando ali abaixo de 7% por ano, né? Então, se eu perder até 7% da minha carteira no ano, eu estou na média do mercado. Se eu perder menos do que 7%, estou melhor que a média, né? Quer dizer que eu estou crescendo o meu share no mercado. E se eu perder mais do que 7%, eu estou pior do que a média do mercado, estou reduzindo o meu negócio. Como eu falei, né? Imagina que absurdo. Se a média do meu negócio é 7%, eu estava perdendo 20%, né? Então foi o primeiro grande lucro que eu dei, a gente não estava olhando. Muitas empresas não olham isso com a devida atenção. Quando vê, já foi, né? Então esse foi o grande ponto que eu olhei ali. Depois tem aí um pouco mais focado em crescimento, né? Acho que toda a carteira individual e todo grande líder de CS deveria estar olhando para cross-sell e upsell, né? E aí, ali sabe disso que a gente falou bastante sobre isso na passagem dela pela IntelliPost, que, na minha opinião, o CS ele tem uma responsabilidade gigante por geração também de oportunidade de novos negócios. Se eu estou lá como um CS super reativo, né? Só esperando a demanda do cliente, não estou mostrando, identificando potenciais oportunidades, qual módulo eu posso vender a mais, ou se for logística, que frete eu posso vender a mais, que tipo de produto que aquele cliente ainda não comprou, e eu começar a gerar esse tipo de oportunidade, eu não estou contribuindo com cross-sell e upsell. Isso para mim é uma função bastante óbvia do time de CS, né? Então quando ali começou a trabalhar comigo lá, que foi quase quando eu assumi a área de CS da empresa, um dos primeiros movimentos nossos foi colocar como meta responsável de CS o tamanho de geração de oportunidade e depois o quanto daquela oportunidade que a gente fechava e convertia em negócio para transformar em cross-sell e upsell, né? E aí a consequência de ter um churn baixo, isso para mim é o que faz toda empresa ser bem sucedida, tá? Quando você tem um churn baixo, você tem um cross-sell e um upsell alto, você tem consequentemente um net retention alto, que é a soma de tudo isso, né? Então, aqueles clientes que já existiam, se eu desconto aqueles que existiam, se eu desconto que eu perdi, os que eu mantive e os que eu mantive e cresceram, se você tiver acima de 110% nessa conta toda, ou seja, né, só nos clientes existentes, entre o que perdi, mantive e fiz crescer dentro do mesmo logo, se isso for acima de 10%, é impossível a empresa ir mal. Impossível. Então, eu falo isso muito pelo nosso negócio também. 110% ficar acima de 100% já é top, porque pelo menos você está compensando o que você perdeu só no que você conseguiu aumentar dentro do próprio logo que você já tinha. Então, 100 já é bom. Entre 90 e 100, médio.
abaixo de 90, se preocupa muito, porque quer dizer que você começou a perder demais, não está conseguindo trazer negócio novo. E 110 para cima, assim, qualquer investidor, qualquer empresa que olhar, vai olhar e falar, essa empresa vai voar, porque ela está conseguindo compensar o que está perdendo dentro do próprio logo e crescer 10% ainda. Então, para mim, esse é perfeito. E depois, acho que mais ali, então, esses são métricas um pouco mais de gestão de negócio, né? E aí, um pouco mais no dia a dia ali, um bom health score, através de N métricas, né, que podem ser super particulares de cada uma das empresas, mas a gente começa a olhar e falar assim, putz, se eu sou uma plataforma, né, como o caso da IntelliPost, meu cliente está me usando, ele está entrando, o volume dele está passando por aqui, eu estou reduzindo a carteira do que ele usava comigo. Então, tem uma série de potenciais métricas e fazer um bom health score para ser mais escalável, especialmente quem trabalha com muitas marcas ao mesmo tempo, né? Eu tenho 30, 40, 50 clientes na minha carteira. Se não tiver um bom health score ali, e aí o health score para mim é quase que diário, se não tiver um bom health score, chance de você se perder na sua carteira, e tinha uma frase que eu falava muito para a Lília, eu confio muito nisso, eu não ligo de perder até os 7%. Né? Ter o churn de 7%, no meu caso, a minha empresa, né? Tá tudo bem a gente perder 7%. Mas nenhum dos 7% deveria ser uma surpresa. Então, ali, com certeza, vai lembrar muito de eu falando, tendo essa conversa com ela e com o time. Então, assim, se você não tem um bom health score, a chance de você começar a ser pego de surpresa o tempo todo, ela é gigante, né? Então, esse mais uma gestão do CS, mais no dia a dia ali, né, baseado no meu negócio, no meu tipo de negócio, o que eu deveria estar olhando todo dia para começar a ter indicativos de que aquele cliente pode estar, embora está abrindo muitos chamados, né? Então, tem uma lista de potenciais itens que poderiam entrar para você compor um bom health score. E depois, acho que, de novo, né, seja a empresa mais de tecnologia ou empresas com vários módulos de vendas e tudo mais, acho que é um bom papel também do CS suportar a empresa de falar assim, eu estou lançando esse produto. Os clientes que já existem, então, qual é a adoção, né? Então, o adoption rate de tudo que é lançado, seja um SKU novo numa empresa de varejo, um módulo novo numa empresa de tecnologia, então, tudo que é lançado está tendo aderência, né, dos clientes. Então, CS, obviamente, não é o responsável disso, porque não é ele que lança, mas ele tem uma responsabilidade grande, na minha opinião, de voltar para a empresa e falar, cara, isso aqui não está dando certo, a galera não está usando, não está gostando, para a empresa seguir evoluindo, né? Então, acho que é mais ou menos, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, sou bem focado em dados aqui. Boa, boa. Não, muito legal, né, gente? Eu acho que saindo aqui dessa aula, a gente já consegue colocar como metas nossas aqui, a gente chegar no 110% ali do Net Retention. Se você tem uma carteira com 110% de Net Retention e o seu chefe não estiver te avaliando bem, desafia, porque 110% é realmente muito bom. Bom, e aí eu queria falar de uma situação específica que a gente viveu juntos até. Você começou um pouco antes de mim, depois eu entrei e saí, eu acho que vocês já conseguiram dar uma resolvida, que entre 2024 e 2025, né, os times ali de operações comercial e CS, os times de linha de frente com o cliente, né, da IntelliPost, passaram por um processo de mudança muito forte dentro do assunto priorização de produto. Né? A gente teve uma reviravolta ali no assunto do que fazer no produto, eu desenvolvo, não desenvolvo, como eu priorizo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse momento que vocês viveram e como que você fez esse shift. Que a grande virada, que eu achei que foi um processo lindo de se acontecer, antes produto ditava muito, que estava no roadmap, e a gente brigava por um mini espacinho, né, ali dos clientes que estavam cancelando ou estavam olhando para o que era mais urgente, e vocês fizeram uma grande mudança de tornar esse processo de priorização originado pelos times de linha de frente com o cliente, não só CS, mas vendas comercial também. Conta para a gente como foi isso. Acho que eu também vejo esse como uma grande virada que a gente deu, né, nesse momento que a gente estava perdendo esses 20%. Quando a gente olhava para dentro de casa, e foi, acho que super interessante a decisão, não é nem a minha decisão, né, a decisão acho que do grupo ali. Quando eles perceberam um executivo que estava realmente dando atenção para cliente, com certeza eu não era a pessoa mais preparada para assumir a cadeira de CEO, né? Para quem nem todo lugar chama de CEO, mas enfim, liderar toda a operação. E aí, para liderar toda a operação, imagina entrando ali desde vendas, implementação de projeto, solução de projeto, suporte, operação, CS, então engloba todo o negócio, né?
Eu comecei na parte na cadeira de CS. Então, o que eles fizeram? Como a gente estava perdendo muito negócio, tinha um COO na empresa, eles tiraram da cadeira do COO o CS. E eles perceberam que eu tinha a cabeça 100% voltado para cliente. Então, eu comecei a mostrar para dentro do grupo que de nada adiantaria o CS ficar fazendo um puta de um trabalho legal, se a hora que ele chegasse com a voz para dentro de casa, a gente não ia priorizar o que eles estavam falando. Então, o que estava acontecendo lá era isso. Então, você tinha um time de produto andando desse lado, um time de operação andando para lá, um time de vendas andando para trás, e o time de CS tentando capturar tudo que estava acontecendo, e quando ele pedia, ó, isso aqui que o cliente está falando, estava cada um tocando a sua própria agenda individual e ninguém olhando para a voz que o CS dava. A gente, enfim, eu lembro que eu até falava isso, falava assim, putz, até é impossível julgar a CS como o problema desse negócio, porque a gente não está dando, eles estão trazendo os pontos, né? Então, o que eu fiz de imediato foi sentar com todo o time de CS naquele momento, e a gente criou o que a gente chamou de plano de churn, né? Que eu acho que foi, esse é o plano que a Lilian está comentando, que foi a grande virada de chave que a gente deu como grupo. Então, eu falei assim, cara, para mim não importa mais esse momento. Tem só um problema sobre isso tudo que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente, a depender da cadeira, da função, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então é como influenciar para chegar em quem decide para ouvir isso também, né? Mas eu sentei com todo o time de CS, peguei quem são os principais clientes, criamos um mapa de por que eles estavam em risco, os principais clientes em risco, os motivos do porquê que eles estavam em riscos. Então a gente classificou todo o nosso risco. Então, assim, já tinha perdido 20%, e a gente tinha mais 40% de todo o nosso resto do negócio classificado como grande risco. Então, desses 40%, a gente foi e quebrou os 40%, porque era muita coisa. O que é preço, o que é produto, o que é concorrência. Então, a gente foi quebrando aquilo lá em diferentes formas de atacar. Beleza, o que é produto? O que ele está pedindo? Ele está pedindo isso, 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 isso. Esse outro está pedindo isso, esse outro está pedindo isso. Então, a gente criou uma lista de 25 itens, mais ou menos, de produto. Eu fui de novo no CEO, falei assim, cara, ou a gente resolve esses 25 itens, ou a gente vai perder o resto dos 40% do negócio. Né? Eu já não estou mais nem aí para o que o produto pensa, acha, quer fazer. Foi super estressante, né? Por isso que eu falei, né? Nem sempre a gente consegue sozinho fazer isso acontecer. Então, eu consegui fazer eles entenderem a criticidade, a gente parou toda a agenda do time de desenvolvimento de negócio e focou e atacou especificamente aqueles 25 itens, junto com os executivos lá, com o CTO e com o CPO, né, que são os executivos de produto e engenharia. A gente parou toda a agenda de desenvolvimento e resolveu aqueles 25 itens. Pegamos o segundo grande bloco. Puta, o problema aqui é precificação. Puta, tô caro mesmo ou não tô? Quanto tempo que a gente não trabalha, não faz uma renegociação com esse cliente? E a gente foi endereçando um a um. Né? Então, a gente conseguiu criar um plano ali que, na minha cabeça, ele foi super simples. E eu usei isso até como um grande exemplo, porque eu montei esse plano, sei lá, em 3 a 5 dias junto com o time. Né? Então, qual foi o grande aprendizado para mim? O time tinha informação. Né? Então, se a gente está falando aqui com liderança de CS, o time tinha informação. A gente não estava conseguindo era fazer a empresa entender o quão relevante era aquela informação que a gente tinha. Então, só o que eu fiz foi organizei a ideia, quebrei os problemas e consegui mostrar para a empresa que ou a gente focava e atacava aquilo e parava de trabalhar como áreas independentes, né? Putz, a gente estava perdendo negócio aqui, o time de venda tentando colocar mais produto para aquele cliente que nem queria mais nem aquilo que ele tinha. Então, a gente parou de trabalhar como áreas independentes e passou a olhar para o negócio como uma coisa só, né? E é o reflexo disso, né? Acho que é legal a gente mencionar, com um plano que eu considero super simples, mas não é trivial, não é fácil de implementar. Então, a gente saiu daquele -1 de NPS que eu comentei com o churn de mais de 20%. Aí ele até uma novidade para você, a gente já vai divulgar para o mercado também, mas saiu o NPS agora, o primeiro semestre de 2025, 80 foi o nosso NPS. Então, assim, tipo, a gente está praticamente com churn zero, 80 de NPS, e aí quando a gente quebra por tier, né? Então, o nosso tier 1, que é o que a gente chama o grande enterprise, né? Clientes que vende bilhões de reais por ano no varejo, nosso NPS do Tier 1, Tier 2 está 92. Então, um número assim impressionante. Mas por quê? Dando voz para CS, fazendo CS ir lá capturar o que está acontecendo no cliente, voltando CS para dentro de casa
e fazendo realmente ICS sendo o grande comandante de fazer a empresa olhar para cliente de forma ultra prioritária, né? Então, a gente ir lá fazer uma conta, fazer o churn, conversar com o cliente, saber o que o cliente faz e tal, é um pouco mais óbvio, né? Mas a gente, líder de CS, voltar para dentro de casa e conseguir dar a voz do cliente realmente dentro de casa, que eu acho que é o grande diferencial. Gente, que notícia maravilhosa, Gravena. Coisa linda demais. 92 Tier 1 e Tier 2 eu achei genial, cara. Sim. Muito foda, parabéns pelo resultado. É super difícil chegar nesse patamar, super. Ainda tem resquício seu aí, com certeza. Então, obrigada, que bom. Espero que sim. Cara, falando, e assim, o que eu acho legal do que você contou desse processo, e que a gente falou muito ao longo das aulas, é o quanto a gente precisa ter, dentro da alta liderança da companhia, essa importância do CS, né? Porque senão a gente vai ter para sempre ali um analista correndo atrás, tem um monte de informação, mas a informação não está organizada e acaba não subindo para o fórum executivo, para a gente conseguir ter essa tomada de decisão com base naquilo que é importante para o cliente, né? A Vicky está até falando aqui, adorei a ideia do NPS por tia de faturamento. Boa, Vicky, é bem bom a gente dividir. E uma coisa que a gente fazia também, que eu tenho implementado na empresa que eu estou trabalhando agora, na Vitrine Retail, é o NPS por decisor e por contato operacional. Isso também faz muita diferença, né? Além do engajamento das contas principais no NPS, acho que tem bastante coisa para explorar. Deixa eu só falar um ponto sobre isso, que eu acho interessante mesmo. Então, a divisão por tier é super interessante, a divisão por cargo, por função, né? Quem é a pessoa que usa no dia a dia, no meu caso aqui numa plataforma, né, num sistema, quem é o decisor, quem é o influenciador, então eu tenho isso muito claro. E o que eu acho mais importante, a gente demorou um pouquinho para chegar aqui, mas agora a gente já está fazendo isso de forma super bem feita, que é o que fazer, claramente o que fazer com os detratores. Isso, para mim, muita empresa peca ainda de forma bastante forte, assim, que é você, beleza, eu tenho aqui 30 detratores, e aí? O que eu faço? Em que hora eu faço? Porque eu dou 100% de certeza, assim, a resposta, às vezes, ela é mais importante do que você melhora. O estar em contato, às vezes, traz uma ideia de melhora para o cliente, melhor do que a própria melhora, né? Então assim, pensando na questão da tratativa dos detratores, né? Então, o que a gente colocou lá? Quando eu tenho um detrator Tier 1, o meu bem-estar, graças a Deus, a gente não teve nenhum esse ano, mas, assim, tendo um detrator Tier 1, eu ali como líder, como CEO do negócio, na hora que eu recebo o detrator, eu ligo para o cliente. Então, eu já tenho toda uma tratativa. Na hora, assim, eu não espero nem... A gente tem até um grupo, né? A gente está usando um sistema. A gente tem um grupo dentro do Slack, que é nossa forma de comunicação interna, que está conectado no sistema que a gente disparou a pesquisa. A hora que dá o detrator, ele já sobe e fala quem foi, né? E qual o cliente, quem foi e o comentário. Então, assim, ponto número 1, ligar na hora. Assim, se for Tier 1, eu que ligo. Se for Tier 2, é o diretor de CS, o diretor de operação que liga. Se for Tier 3, é o gerente e o CS, líder daquele cliente. Liga na hora, pega as primeiras percepções, traz para dentro de casa, coloca no grupo. Ponto número 2, eu tenho até uma semana para devolver um plano para o cliente, detrator. E uma semana eu vou devolver o plano do que está acontecendo, validado internamente. Então, eu pego pessoalmente esse plano ao final dessa semana, falo assim, putz, esse aqui é o nosso plano, esse aqui eu já fazer, assim, beleza, mandou o plano. E o ponto número 3, depois dessa primeira conversa, depois do plano enviado, uma pesquisa quase que informal com aquele cliente para entender, resolveu, não resolveu, estamos bem, estamos mal, estamos no caminho, estamos certo, estamos errado, e a gente vai acompanhando aquilo ali até o final do semestre. Depois mais uma ligação no meio, no nosso caso, como a gente faz semestralmente, né? No meio do semestre, mais uma conversa com aquele trator, e no final do semestre, obviamente, a gente vai ver qual foi a resposta dele de novo. Então, traquear a evolução, né, aquele cara aquela pessoa que respondeu que foi um neutro no semestre anterior, caiu para detrator, agora, depois de tudo isso que a gente fez, ele voltou para neutro ou subiu para promotor, né? Então, fazer o passo final é acompanhar a nova resposta, né? Então, uma das coisas que o meu time sempre está me trazendo agora é isso, né? Qual o detrator do último semestre foi o que esse semestre? Putz, e a gente está conseguindo, dessa forma, evoluir quase que todo mundo de detrator para neutro e promotor, né? Então, imagina,
Só para dar um pouco de perspectiva, a gente tem mais ou menos 300 respostas, né, dentro do nosso NPS. Em um determinado momento, a gente tinha mais de 100 detratores. Agora a gente tem 8 detratores. Então a gente foi acompanhando a evolução, né? Então desses 100, normalmente muda uma peça ou outra, um cliente ou outro, um respondente ou outro, mas não tanto, né? Assim. Então, putz, a gente foi avaliando, né? Dos 100 e poucos detratores, esse aqui agora é neutro, aquele neutro agora virou promotor. Putz, começa a dar uma respirada, né? Apesar de a vida de CS nunca acaba, né? Quando acaba uma pesquisa, começa outra. Mas você já dá uma respiradinha, né? Então, é dessa forma que a gente está fazendo. Já fizemos plano, o resultado saiu semana passada, a gente já tem plano e conversa com os 8 detratores que a gente teve nesse semestre, com menos de uma semana de pesquisa. Poxa, super vivo o processo de fechamento de loop de vocês, né? E isso é bem legal. E entrando no nosso último bloco aqui, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre competência, né? Para um líder intermediário, um coordenador, um gerente, se tornar um gerente sênior, um diretor, né? Um líder mais executivo, o que você entende que são as competências necessárias, né? E como que você analisa como CEO, que você é a pessoa que contrata o diretor de CS, a diretora de CS, né? O que você analisa nesse perfil de competência? Essa pergunta ela é boa, ela é ampla, ela não é, ela tem, eu realmente olho como contratação, né, de executivos, diretoria, vice-presidência, né, então as pessoas que eu tenho contratado ultimamente. Eu, pessoalmente, eu acabo, especialmente nessas posições, eu olho muito por uma questão um pouco mais pessoal, de história também, né, sabe, tipo, uma competência um pouco menos hard, vamos dizer assim, tá? Mas quando eu penso em algumas questões um pouco mais de trabalho, de dia a dia, né, então, acho que especialmente eu vou começar talvez do que eu acredito como menos importante para o mais importante de todos. Eu acho que não tem como você querer ser um diretor de qualquer empresa no Brasil hoje se você não tiver uma visão estratégica de negócio e você cria visão estratégica de negócio, né? Então, sempre falo muito isso com as pessoas que conversam, time que eu converso, você tem que intencionalmente criar as suas situações, né? Então, se você ficar lá fechadinho na sua área, olhando só o seu pedacinho, só o seu bloco, você não vai, em nenhuma hipótese, conseguir, lá numa cadeira de coordenador, criar uma visão de negócio, né? Então, acho que é ampliar um pouco a visão da sua área, né? Não ficar ali só focado na sua área. Se eu entregar aqui se a minha carteira aqui tiver tudo bem, beleza, dane-se o resto todo. Se eu tiver com 110 net retention, mas a empresa estiver implodindo, tá tudo bem. Não tá, né? Se você tiver com 110% de net retention, como que você consegue suportar para que o seu par, seu outro coordenador, o time do seu coordenador, do seu par que não está indo muito bem, também implemente aqueles mesmos processos, cria aquela mesmo modo, né? Então você ser essa pessoa que começa a olhar além da sua própria cadeira, né? E você percebe isso, eu consigo perceber isso muito facilmente hoje, tanto no meu dia a dia no trabalho, quanto em entrevistas, né? Quem é essa pessoa que está mais focada ali no seu próprio negocinho, né? Puta, se eu pegar o meu aqui tá bom, ou quem é aquela pessoa que vai conseguir me suportar no todo. Numa cadeira de coordenador dá para olhar só o seu, numa cadeira de diretor não dá. Você vai ter que, a primeira coisa que você tem que fazer é, putz, eu estou responsável aqui por essa área, mas eu preciso conseguir andar para os lados, porque sozinho eu não chego lá, né? Como que você vai ser diretor de CS de uma empresa, como a gente estava dando exatamente esse exemplo agora, e aí eu entro no meu segundo ponto, se você não conseguir influenciar pessoas, né? Você pode estar lá tendo o melhor time do mundo, que está captando as melhores informações, está entendendo tudo do cliente, mas você não consegue ter uma conversa com o diretor de negócio, com o diretor de comercial, com o diretor de produto, então você não está conseguindo. E eu acho que o CS em específico tem muito essa função de ser o centralizador mesmo, né? Então, eu falo assim, do mesmo jeito que eu sou obrigado a capturar a informação de 800 clientes, né, através do meu time, entender o que é importante e o que não é importante, eu também tenho a função de voltar para dentro de casa e convencer todo mundo que isso aqui é importante, né? Então, se você não for uma pessoa de alto poder de influência e alto poder de comunicação, de síntese, né? Putz, eu pego um problemão desse tamanho e transformo ele num pequeno problema, né? Eu sempre falo isso também com o meu time. Eu falo assim, putz, se você me trouxer um problema que não cabe dentro de uma folha de PowerPoint como essa que a gente está vendo aqui na tela, eu poderia contar quem eu era, o que eu fazia, onde eu tinha passado a trabalhar com 20 páginas ou numa pequenininha página assim, sumarizada, só mostrando o que eu quero mostrar, né? Então, alto poder de influência
junto, né, em conjunto com alto poder de comunicação, capacidade de tomada de decisão, né? Muita gente quer poder tomar decisão, mas o dia que tem o poder na mão, fala assim, putz, e agora me ferrei, né? Então, é uma coisa que você também exercita ao longo da sua carreira, porque, de novo, né, assim, precisa ficar muito claro, eu não busco no diretor de CS garantir que ele sabe o que significa churn, né, o que significa net retention, que é importante reter cliente, não é isso, né? Então eu busco essas informações, né? Visão estratégica, como eu falei, poder de influência, capacidade de comunicação, capacidade de tomar decisão. Assim, praticamente a minha entrevista toda ela gira em torno de quanto que aquela pessoa pode tomar decisão. E aí, para mim, o quarto grande pilar, principal pilar, é como que essa pessoa lida com o próprio time, né? Como que ela consegue fazer o time trabalhar em função dela, montar um bom time, saber gerar capacidade diversa dentro do próprio time. Não vai ser aquele diretor que vai contratar todo mundo igual a ele, né? Igualzinho, fazendo a mesma coisa, e não garantir que a gente traz o melhor de todos e que, especialmente depois que tem o time bom, que também faça o time crescer, brilhar, dê espaço para essa pessoa crescer. Então, esses são os principais pontos que eu busco numa posição mais executiva, muito mais do que de fato, né? Se parar para ver. Falei pouco de CS mesmo, né? Mas é o que eu acho que você está ali numa meia liderança de CS, quem conseguir essas 4 funções, né? E bem esses 4 pontos que eu comentei, tem uma chance absurda de seguir crescendo, né? Vai afunilando, né? Você tem muito, no final do dia, você tem muito bom gestor do meio aqui, e aí vai muito pouco para cima, né? Porque cada vez menos vagas, né? Então, acho que esses são os grandes diferenciais. No final das contas, vou dar uma resumida aqui, a gente fala para ir para esse próximo passo de carreira, né, sair de gerente para diretoria, você precisa ter uma visão que vai muito além da sua competência específica que é CS e ela passa a ser 100% negócio, né? É claro que você tem que saber o mínimo ali da posição CS, mas ela acaba se tornando a sua capacidade de liderar o negócio, né, e de entender o negócio como seu. Então, acho super interessante, eu acho que fica muito aqui para a gente, essa turma nossa, ela é composta majoritariamente, 70% é coordenador e gerente, então acho que é muito um próximo passo que o pessoal pensa. Perfeito. Vou falar mais uma coisa que eu sempre falo, assim, se você é coordenador e gerente hoje, e qualquer assunto, o seu diretor, ou o vice-presidente do seu diretor, ou o dono da empresa, o CEO da empresa, é um pouco pesado que eu falo, assim, mas assim, se qualquer assunto que está na sua mão hoje, você está menos preocupado do que os seus líderes acima, tem uma coisa errada, sabe assim, tipo, você não vai ser difícil. Então você fala assim, eu olho muito para isso assim também, sabe? Tipo assim, quanto aquele poder de a gente tem até uma expressão em inglês, mas assim, uma sensação de dono mesmo, sabe? O ownership do negócio, fala assim, cara, tipo, esse para mim também é um grande diferencial para subir. Você fala assim, cara, esse problema aqui que está na minha mão hoje, desse cliente que está indo embora, ninguém está mais interessado em resolver do que eu. Sabe? Tipo assim, eu posso até ter que fazer reporte, que contar o que está acontecendo, pedir ajuda, tudo aquilo que realmente tem que acontecer. Mas seja realmente o dono daquele problema, até você resolver aquele problema, sabe? E eu percebo muitas vezes numa passividade, né? E tomar esse cuidado, especialmente na meia gestão aqui, que eu acho que, pelo que eu entendi agora, é bem o nosso público, né? Da gente, às vezes, esperar que a empresa vai resolver. Ah, mas eu avisei o pessoal de produto lá que ia dar problema, sabe? Cara, não, seja o principal interessado em resolver o problema que está na sua mão. E isso tem sido uma característica que eu tenho tido cada vez mais dificuldade de encontrar, sabe? Então, isso eu acho que dá um diferencial grande também para seguir subindo na carreira. Mas, Gravena, para a gente conseguir fechar, primeiro, obrigada demais por ter vindo com tanta informação e com tanto conteúdo importante para a gente pensar nesses próximos passos de carreira aqui. Eu queria que você deixasse alguma dica, assim, o que você acha que é uma dica de ouro para essas pessoas que estão aqui numa posição intermediária de liderança em CS, pensando em dar um próximo passo na carreira, pensando em como se desenvolver, às vezes está um pouco travado ali, o que você deixa de dica? Acho que essa que eu falei no fim, para mim, é a principal, mas também acho que garanto que vocês estão tendo as conversas difíceis que vocês têm que ter dentro da empresa. É isso que os líderes maiores, né, com cargos mais altos, que às vezes estão com 50 problemas ao mesmo tempo, estão esperando as conversas difíceis, as mensagens difíceis.
Garantam um foco dentro da carteira de vocês. Tomem cuidado para não serem CS executores. Essa foi uma das principais brigas que eu tive lá no comecinho do problema que a gente teve grande. Assim, não deixem os seus times serem CS executores. CS tem que ser estratégico, tem que conversar com as pessoas certas, tem que entender o negócio do cliente. E aí, talvez um pouco disso do que eu já falei, assim, mas sejam muito proativos. Sejam muito proativos. Não esperem o problema chegar. Não esperem que alguém vai resolver o problema por vocês. Não esperem que alguém vai... putz, realmente, um dia ele comentou que ia dar problema e a gente não espere. Assim, tem que realmente ser super proativo e ir para cima do problema. Gerar o desconforto que a empresa precisa. Acho que é aí que está a grande diferença para seguir evoluindo e crescendo. Ai, coisa boa de saber disso, até porque eu acho que a gente passou, o CS no geral, a gente saiu de um contexto há um tempo atrás onde o CS era muito mensageiro do caos, e hoje a gente, como a inteligência artificial está vindo, tem muita coisa do operacional que ela resolve, para o CS que não é estratégico, ele vai deixar de existir. Então, acho que agora os líderes eles estão começando a perceber que, opa, aquele problema que eu estou ali apontando o dedo e que eu não estou conseguindo dar segmento para ele, vai estourar. Então, eu tenho entendido como os times de CS, como os líderes de CS têm entendido cada vez mais que eles têm que ser estratégicos e como eles estão sendo pressionados a se tornarem mais estratégicos, né? Não só querer, mas é uma necessidade do mercado hoje, né? Só vou pegar um gancho. Em muito pouco tempo, 60% de todos os chamados desses que, se você não tomar cuidado, é o CS que está resolvendo, hoje na IntelliPost já estão sendo resolvidos por inteligência artificial. Então, assim, quando a Lilian fala vai deixar de existir essa função do super operacional, a gente tem que estar atento mesmo. Saber usar a inteligência artificial, mas ser esse CS estratégico é o que vai trazer garantia aí de sucesso. Exato. Gravena, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu te admiro demais como profissional, você sabe disso, por isso eu te chamei. Foi maravilhoso trabalhar contigo e eu fico muito feliz de poder trazer um pouco da sua história e da sua trajetória na IntelliPost e na sua carreira aqui para a galera que está estudando conosco no Success Makers, bem no finalzinho do curso, a hora que a galera já está assim, com bastante conteúdo, acho que eles conseguiram absorver bem o que a gente trouxe aqui.